E um assunto que a gente tem falado bastante, padre, a gente tem ouvido bastante falar sobre isso por aí, é a questão desse renascimento católico. Tá impressionante, né? Com certeza. Fala um pouco sobre isso. Como que tem sido a sua experiência? Porque foi aquilo que eu falei no último podcast, né? A gente está percebendo pelos números do censo do IBGE, isso não está se configurando nos números que a gente tem até então. Você tem a questão do católico de BGE, né? Que é a pessoa que vai lá e fala que é católico, mas nunca pisou numa igreja, né? Então, você percebe que tem tido uma desaceleração nessa queda, mas, de fato, diminuiu essa desaceleração. Pelo que eu tenho experienciado nas paróquias que eu vou, nas missas que eu assisto, é assim, final de semana é abarrotado, Graças a gente Deus. subindo no telhado, é um negócio... Graças a Deus. E como que o senhor tem visto esse movimento? É um dom do Espírito Santo. Tá. O Dom Odilo Pedro Scherer, o cardeal de São Paulo, ele comentou a respeito do último censo do IBGE que saiu com relação às religiões. E o próprio Dom Odilo dizia, existiu uma desaceleração, né, na queda dos católicos e percebe-se também uma coisa, na qualidade dos católicos. Dom Dilo fala isso, uma entrevista excelente que ele deu, se não me engano foi ao jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, ele comentou tudo isso. E você percebe que os católicos, de fato, de agora, eles têm buscado... Na minha diocese tem uma festa muito famosa chamada Festa de São Sebastião e do Divino Espírito Santo. E aí no hino de São Sebastião, uma festa muito piedosa, os ibiunenses cantam: somos católicos de fibra de Santa Missa e comunhão. Eu tenho percebido isso. Os católicos têm buscado serem de fato católicos de fibra. Você tem um renascimento de pessoas que redescobriram as fontes da fé. Jovens, muito jovens, apaixonados pela doutrina, apaixonados pela vida dos sacramentos. Quem é que vem buscar a confissão? A maior parte da fila da confissão são pessoas jovens. Pessoas jovens que eu não vou dizer assim, não estão escrupulosas. Têm uma consciência reta. Sabem o que é pecado, sabem aquilo que é errado. Assim, apaixonados pela vida moral da igreja, pelo próprio catecismo, apaixonados por uma vida de caridade. Porque o que o jovem busca? Sentido de vida. É como a samaritana. A samaritana lá em João 4, ela vai sedenta e o Senhor fala: dá-me de beber. Se você beber da água que eu oferecer, você nunca mais terá sede. Então você tem hoje uma grande geração de novos samaritanos. Pessoas que, tendo uma sede de sentido da vida, têm encontrado no Senhor, na fé católica, nos sacramentos, naquilo que a igreja oferece, a planificação da sua própria sede de felicidade. Isso é muito bonito. E o que o povo quer? O povo quer rezar. Gente, é um movimento, não dá para não falar que não é um movimento do Espírito Santo você ter milhões de pessoas acordando de madrugada para rezar o rosário. E o rosário é a melhor leitura orante da palavra de Deus. O que é o rosário? Ela é a Bíblia. Você pega os mistérios da salvação, da anunciação do Senhor até a coroação de Maria Santíssima no céu. O que o povo está fazendo? O povo está meditando a palavra de Deus, meditando o Evangelho. O povo quer rezar, o povo quer oração, o povo quer sacramento, o povo quer ouvir falar de vida eterna, o povo quer ouvir falar do céu, o povo quer a doutrina da Igreja Católica. Não é nada de novo. É um mistério antigo e sempre novo. É o Espírito Santo que vem operando. Eu não tenho dúvida, assim, o Espírito Santo está fazendo, sim, ele é o protagonista da vida da igreja e ele está fazendo uma grande obra. Porque você tem muitos... Eu celebro na catedral, então, assim, lá tem muitos jovens, no centro de Osasco, e coopero na paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Alphaville. Eu fico impressionado na Nossa Senhora de Lourdes a quantidade de jovens que lotam as missas. A paróquia tinha 3 horários de missa na matriz no domingo. Hoje você tem 5 horários, porque a igreja não estava dando conta. Então, ao todo no final de semana são 8 horários, se não me falha a memória. E você tem participação maciça de jovens. Jovens que estão formando suas famílias, jovens que estão casando e jovens que estão passando para os seus filhos essa herança. Então nós estamos vendo, sim, um belo de um renascimento. Uma coisa que eu conversei um tempo atrás com um sacerdote, e eu acabei falando para ele o seguinte, falei: padre, os jovens não querem mais ouvir dizer dessas concessões, às vezes de um catolicismo aguado, sabe? O jovem quer a doutrina certa. O que é para fazer? É para fazer isso aqui? Beleza, a gente vai fazer isso aqui. Tá tudo bem. Esse aqui é o correto? Então a gente vai fazer isso. Agora, quando começa, não, veja bem, não sei se é assim, aí perde todo mundo. O jovem, ele gosta de clareza, principalmente porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito anárquica na questão da hierarquia. Hoje não se tem mais apreço pela família, pelo pai. Niilismo, né? É um niilismo. É uma ausência completa de valores. Ou niilismo ou um relativismo. E dá um conforto tão grande quando você sai desse caos e você conversa com o sacerdote, ele te explica: meu filho, é isso aqui. É isso. Nossa, é a clareza. É uma paz de coração. Fala assim: achei. É. Achei.
Então, quanto mais concessão, eventualmente, pastoralmente, a igreja faz, eu acho que é pior. O jovem, ele quer clareza. A gente já tem muito caos, a gente já tem muita concessão lá, já não deu certo isso. Então, isso que eu tenho visto dos jovens, assim, é gente falando com o coração na mão, fala, eu quero ser santo, né? E você vê também o movimento que o Espírito Santo está fazendo dessa santidade juvenil. Bento XVI, não, perdão, Leão XIV, Bento XVI também canonizou os santos jovens, mas Leão XIV, em setembro do ano passado, canonizou Pier Giorgio Frassati e Carlos Acutis. 2 exemplos, assim, de santidade atual. Porque o Pier Giorgio vive no século XX, Carlos Acutis morre agora, é o primeiro santo da chamada geração Millennial. Morre agora em 2006. O santo de calça jeans, O santo de calça jeans, que tinha rede social e que tinha um site para falar sobre milagres eucarísticos, um lugar onde ele chegava e você vê que era um menino de boa condição financeira e nunca se apegou a isso, né? Porque ele tinha um pai com uma boa profissão, nunca se apegou a isso e na escola ninguém nem sabia, né, dessa boa condição financeira dele. Quando a igreja propõe exemplos de santidade juvenil, você olha para os santos e você percebe, olha, o que está no evangelho não é uma fábula, é possível de viver. Por isso eu gosto tanto de citar os santos na homilia. Porque às vezes você fala, você faz a exegese, você explica a palavra, e aí depois com o exemplo dos santos você mostra, isso aqui é possível de ser vivido. Eles foram homens e mulheres como nós somos homens e como existem as mulheres, tiveram os desafios da vida deles, mas o diferencial, temperaram a vida com o tempero da graça de Deus. Souberam se abrir à graça de Deus e testemunhar na sua própria vida a ação do Espírito Santo, colocando na vida as sementes do Evangelho. Então você olha para a vida do santo e você fala, olha lá, é o Evangelho, é o Evangelho. Você olha para a vida do santo e você fala, ele seguiu aquilo que Jesus fez, então eu também posso. Eu olho para o santo como uma grande inspiração. Ele seguiu, ele vai ser meu amigo no céu, ele vai me ajudar e eu vou deixar Deus fazer na minha vida o que fez na vida dele. A vocação universal à santidade, como diz o concílio, né? Como diz o concílio, como João Paulo II tanto pediu. Tem um santo que eu gosto bastante, São José Maria Escrivá. Sim, né? Santo do cotidiano. Santo do cotidiano. Ele tem uma biografia dele que chama O Homem de Vila Tevere. O primeiro capítulo, eu li o primeiro capítulo e já fui embora. Falei, não sei se eu vou ter coração para ler esse livro aqui, né? É basicamente um pintor, né, pintando ele no primeiro capítulo do livro, fazendo um quadro dele. E o pintor, assim, várias sessões não conseguia pintar ele como ele via. E aí, no final do capítulo, o pintor diz assim, eu já sei o que eu não consigo pintar dele. A graça. A graça. É assim, o santo brilha na sua frente. Você olha para ele, você não consegue explicar. É uma presença. É o Cristo que passa, né? E é isso, padre. Eu acho que essa juventude tá aqui assim, mordendo a mesa mesmo. O pessoal quer ser santo mesmo. E eu acho que esse renascimento católico veio para ficar, viu? E nós vamos colher os frutos disso. Amém. Esse Brasil tá precisando disso. Sim, né? sim. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.